Boa tarde, pessoal. Aula de História sobre a escrita como fonte histórica. Módulo 3, apostila, páginas 36 até 39. Nós vamos falar da invenção da escrita. Como que surgiu a escrita no mundo, a evolução dela. Ela facilitou a comunicação entre os seres humanos. Ampliou registros em jornais, revistas e cartas e contribuiu para a história, surgindo novas fontes de pesquisa. Até o século XV, os registros eram feitos somente à mão. Depois veio a invenção da imprensa, por Johann Gutenberg, que passou a ser possível a produção de reprodução de documentos, como jornais, facilitando o acesso às informações. Aqui na apostila, nós temos uma foto de uma réplica da prensa criada por Gutenberg. Essa prensa, ela era manual e a evolução dela, a impressão de textos escritos permitiu que as pessoas tivessem maior acesso às informações, como a criação dos jornais impressos, por exemplo. Então, essa máquina aqui, ela é mecanizada e essa daqui, ela era manual. Voltando. Atividades de escrita restrita a pequenas parcelas da sociedade. O que isso significa? Que as pessoas pobres não conseguiam ter acesso à escrita e nem à leitura, tá? Porque as primeiras escolas, elas eram apenas para os ricos. E aí houve a popularização de ensino, favorecendo a alfabetização, que passou a ser um direito de todos, onde as pessoas passaram a aprender a ler e a escrever. E aí a escrita se difundiu pelo mundo e ganhou força. Página 36 da apostila. Como que surgiu a escrita no Brasil? A escrita chegou ao Brasil no período colonial e chegou ao Brasil pelos portugueses. Possivelmente, o primeiro documento escrito do Brasil foi a carta do Pero Vaz de Caminha. Ele era o escrivão das naus de Pedro Álvares Cabral. Ele era o responsável por registrar acontecimentos na viagem. Possivelmente, foi o primeiro documento escrito histórico do Brasil, tá? E aí, com os padres jesuítas, que vieram para catequizar os índios, né, para poder ensinar a religião católica para eles, também começaram a ensinar os indígenas a ler e a escrever a língua portuguesa. E aí foi quando a escrita passou a ser uma das principais fontes de relato durante um longo período colonial. Então a escrita ela passou a ser difundida nessa parte aqui, nessa fase. E com a vinda da família real, em 1808, começaram a ser impressos no Brasil os primeiros jornais e os primeiros livros. E aí a leitura passou a ser incorporada, todo mundo passou a ler e escrever ao cotidiano dos brasileiros. Com a ampliação do acesso às escolas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a escrita faz parte da vida dos brasileiros hoje em dia. Então todo mundo, hoje no Brasil, dentro da lei do ECA, por direito, por lei, tem que aprender a ler e a escrever, certo? Então é isso, página 37 da apostila. Um beijo, pessoal!